Chegamos à aula de número 46 e o tema da aula de hoje é quando o filho chega no casamento. Eu me lembro que eu não tinha filhos, como uma vez uma amiga, né, que é uma pessoa até que eu já trabalhei com ela e tudo mais, e ela já é uma senhora, e ela disse o seguinte: minha filha, você casou agora há pouco tempo, daqui a pouco vem filho. O filho, ele é o seguinte, ou ele vem para te unir, ou ele vem para te separar. Eu não conseguia entender aquilo naquele momento, até porque eu não tinha filhos. Eu não entendia de fato o que é você ser mãe em tempo integral até a chegada do meu primeiro filho. Isso martelou muito na minha cabeça. De fato, isso martela na minha cabeça até hoje, porque eu consigo dizer para vocês uma coisa que me foi dita há 9 anos atrás. Na prática, quando eu me casei, eu tive 10 meses depois, eu tive a chegada do meu filho, né? Eu tive 10 meses depois, eu engravidei do meu filho de fato, né? E depois de 1 ano e meio, né? O meu filho chegou, veio ao mundo. Quando eu engravidei, eu entendi que aquele era um super elo com o meu esposo, né? O meu esposo atual na época, né? Que era o meu esposo na época, pai dele. E eu pensei o seguinte, cara, acabou, eu vou fechar a minha porta, eu vou viver a minha vida com o meu filho, com o meu marido, com a minha família. Eu tô muito feliz porque eu construí essa família e daqui a pouco meu filho tá vindo aí pra selar essa união. Realmente isso de fato aconteceu, né? O meu filho, ele veio com muita alegria, nós ficamos muito emocionados, a gente ficou muito feliz, né? Naquele momento por essa união, é algo que me emociona de verdade, porque eu sempre esperei muito por ter a minha família e por esse filho sintetizar isso em mim. Acontece que ao longo do tempo, depois de 2 anos da chegada do meu filho, eu tive a minha primeira separação. E essa separação, ela desencadeou porque eu errei a dose entre o valor que eu dei para o meu filho, muito além do valor que eu dei para o meu marido na época, para o meu ex-marido hoje, que era o meu marido na época, né? Então, o que acontece? Eu fiz um altar para o meu filho. Eu falei, bom, agora eu sou mãe, eu sou leoa, eu vou levar o meu filho como ele depende de mim, vou fazer um altar para ele, tudo que ele quiser eu vou dar, eu vou me esforçar, tudo para ele. Realmente isso acontece, né? Aquelas coisas que a gente vem escutando da nossa mãe, da nossa avó, o filho é da mãe. Então eu assumi, eu abracei a causa do meu filho, só que eu fiz isso de uma maneira que eu realmente perdi a mão. E aí eu descuidei não só do meu casamento, como eu descuidei de mim. Então aqui, como é um grupo fechado, é um curso fechado, eu posso falar um pouco mais da minha vida pessoal para que te sirva de exemplo. Chegou um dado momento com esses dois anos passados, já até eu me separar, eu já estava totalmente cadavérica. Eu penteava o cabelo quando dava. Eu vivia olhando o meu filho em todo momento com um semblante de preocupação. Eu não conseguia me cuidar, eu não fazia as minhas unhas. Eu, em poucos momentos, em alguns dados momentos, eu tomava banho, só pra vocês entenderem, tá? E eu não tenho vergonha de falar isso, porque naquele momento eu achei que eu estivesse fazendo certo. Eu pensava o tempo inteiro, vivia nas redes sociais como uma ótima procrastinadora, vendo a vida dos outros, achando que a vida dos atores só funcionavam porque eles tinham uma rede de apoio, empregada, cozinheira, e como essa não era a minha realidade, então tava super ok eu ficar daquela maneira, né? Consequentemente, meu sexo pecou, a minha vida sexual pecou demais. Eu fiquei uma pessoa com a libido muito baixa. Eu não sei se o meu marido na época procurou uma outra pessoa, eu não sei, mas eu sei que se ele procurou, certamente no meu caso, eu contribuí para isso. Eu cheguei até a ter mau hálito, tá? Porque na época eu tinha aparelho no dente e eu já não tinha mais dinheiro para cuidar, porque eu pensava sempre que se hoje eu cuidasse dos meus dentes, poderia faltar o dinheiro da fralda do outro dia, ok? Eu só trabalhava e eu fiz um altar de fato para os meus filhos, certo? Tem gente que diz que quando uma mãe pensa primeiro nos filhos, ela tá correta, né? E quando ela pensa em si antes, ela está sendo egoísta. Gente, hoje a minha cabeça mudou totalmente com relação a isso.
Hoje eu tenho 2 filhos, hoje eu estou separada do pai dos meus filhos porque eu quero estar, ok? Então eu tenho a decisão de não querer reatar dentro da minha história, que é peculiar, eu não quero reatar, ok? Mas hoje eu sinto a leveza de conduzir 2 filhos, ou seja, tendo mais do que um. Hoje definitivamente eu percebo que quando eu coloco o meu filho acima de mim, isso não faz bem nem para o meu filho nem para mim. Porque quando eu me enfraqueço para fortalecer o meu filho, eu fico tão fraca que eu acabo não dando a disposição que ele precisa e a segurança emocional que ele precisa para tocar esse jogo. Ok? Então, quando você olha a situação de um âmbito diferente, você consegue entender em que posição você colocou o teu filho na história. Então hoje eu não deixo de fazer a minha unha porque eu tenho que comprar uma blusa pro meu filho. Meu filho vai esperar. Não é egoísmo, porque ele mesmo vai ficar feliz em ver a mãe dele bem para cuidar dele. Entende a minha cabeça? Não precisa concordar, mas só entende. Quando você se coloca em primeira situação, o teu marido te olha diferente. Quando você se coloca em primeira situação, quando você pratica esse autocuidado, os teus filhos se sentem seguros pela mãe que eles têm. Então, o que acontece quando isso é o extremo oposto, que é o que aconteceu comigo? Eu comprei tudo pro Eros, tudo pra ele. Se ele tinha um tênisinho de 17, 18, eu já comprava 19, 20, 21, 22, 23, 24. Não tinha necessidade. Pelo medo do dinheiro faltar, eu me antecipava com coisas pra ele que eu poderia ter feito por mim para que eu me visse melhor para cuidar dele. Entende isso? Com isso eu pequei. E aí entrou o vitimismo. Tá vendo? Eu comprei fralda pra ele e acabei não cuidando dos meus dentes. O meu mau hálito veio por conta do meu aparelho. Que eu não cuidei porque eu não tinha dinheiro. Será que eu não tinha dinheiro mesmo? Ou será que na hora que esse dinheiro veio, ao invés de eu estar cuidando dos meus dentes, eu estava com medo de faltar o dinheiro e comprei um sapato que ele não precisava? Então, por isso, esse treinamento de organização, ele vem para conduzir você por aquilo que é necessário para a tua vida. Porque hoje eu sei que eu falo para você o que eu vivo. Porque hoje eu tenho 2 filhos. E eu não ando descuidada, definitivamente eu não me esqueço como ser humano, primeiro, depois eu não me esqueço como mulher, certamente eu tô forte como mãe, os meus filhos sabem que em mim eles têm um porto seguro com ou sem pai, presente. A gente vai falar sobre mãe solo. Entende isso, gente? Então, tira essa crença limitante de que o teu filho tem que vir em primeiro lugar porque ele não pediu para ver o mundo, porque geralmente é uma frase pronta de alguém que quer lá na frente se vitimizar. A vida só funciona para fulano porque fulano faz alguma coisa errada. A vida só funciona para Beltrano porque Beltrano é egoísta. Não. Às vezes o Beltrano só é organizado. Se eu achar que eu tenho que comprar uma blusa e ainda que os meus filhos estejam precisando de uma blusa, eles vão esperar. O que eu não vou fazer é cuidar de mim demais. O que eu não vou fazer é negligenciar meus filhos demais. Você tem que haver um equilíbrio. Compre a sua blusa. Faça sua unha. Você tá forte? Forte que eu digo assim, tua autoestima tá ok? Você tá visivelmente ok? Vai lá e cuida deles. Deles. Certamente. O meu desequilíbrio com o filho, ele me trouxe situações muito desconfortáveis que, comparando, hoje com 2 filhos eu faço muito mais do que com um. E não falta pra ninguém. Nem pra mim, nem pra eles. Como fazer isso? Cíntia, como fazer isso? Gente, toda a aula, todas essas aulas vão permear através da escrita. Sabe por quê? Porque escrever custa R$0. Pega papel, pega caneta, anota você, anota a sua casa, anota seu filho, anota o segundo filho, o terceiro filho. Quem tá precisando de quê? Quem é urgente aqui? E não é egoísmo você não fazer algo para eles e fazer para um. Não é egoísmo levar os 2 filhos no shopping e comprar algo para um. Você vai treinando o seu filho para entender que não é porque um filho ganhou que o outro automaticamente tem que ganhar. Você vai entender que, emocionalmente falando, você vai estar pronta para atender o filho que precisa naquele momento. Cíntia, mas os 2 merecem. Sim, mas um precisa naquele momento. Porque quando você tem 2 filhos e você vai ao shopping, é claro, né, gente? Um lanche você vai fazer para os 2.
Mas digamos que um filho tenha mais necessidade que o outro. A primeira compra é racional. A segunda é emocional. Porque a segunda só é para provar que você não ama mais um filho do que o outro. Mas na verdade não é essa compra que vai provar esse amor. Então os meus filhos já entendem isso. Se eu vou levar se eu vou levar 2 filhos ao shopping e eu quiser comprar uma coisa para minha filha menor, o meu filho maior vai ter que entender. E vice-versa. Claro que quanto menor a criança, mais ela entende, certo? Quanto maior a criança, menos ela entende. Mas se eu tiver que fazer, eu vou fazer até para um teste. Porque ele precisa entender que na hora que ele for ao shopping, eu vou comprar algo para ele que eu acho que é necessário para ele. Quando eu comprar algo para ela, eu vou comprar algo que eu acho necessário para ela. No mês retrasado, nós fomos ao cinema. Fomos ao cinema, fizemos um lanche e eu comprei uma sapatilha para mim. E não comprei nada para eles. Fim. Essa clareza te coloca como adulta, porque esse mesmo filho que vai ficar triste por assistir você comprando para você, mas não comprando para ele, vai ser o mesmo filho que vai entender que você está forte ao dizer esse não. Porque uma vez que você diz sim, você fica refém de falar sim sempre. Ok? Então no casamento a coisa não é diferente. Priorize o seu casamento. O seu filho vai crescer. E é rápido. Foi ontem que meu filho fez 1 ano. Amanhã ele vai fazer 9. Foi ontem que ele fez 1 ano. Agora em março ele faz 9. Ele vai crescer. Mais 9 são 18. Ele pode decidir morar sozinho. Quem é que fica? É você e o teu esposo. É você e a tua esposa. Quem fica são vocês. E aí? Aí você não tem mais uma blusinha para comprar pro seu filho. Aí você acaba se esquecendo de uma maneira que, ainda que você não tenha mais a obrigação de comprar para ele, você não compra mais para si porque nunca foi assim. Ou seja, comprar pro seu filho primeiro virou um hábito acima de tudo. Então, já que é para criar um hábito, que seja para si. Porque no final das contas, o teu próprio filho vai ficar triste em ver você inferior a ele, ainda que seja por ele. Se eu não fizer a unha e comprar uma blusa pro meu filho, o meu filho vai gostar daquela blusa naquele momento. Mas como eu não fiz a minha unha, como eu não estou com a minha autoestima ok, ele não vai saber explicar. Mas ele mesmo vai ficar triste de me ver preferindo ele do que a mim mesma. Entende isso, gente? Porque no final das contas, você vive dentro de si. No final das contas, é você com o seu corpo. No final das contas, é você com o seu marido. Se você entende, uma criança nada mais é do que um elo de uma relação, de um relacionamento construído. Ou seja, isso aqui, você e seu marido, são escolha. E o filho é o fruto disso. Esse fruto, como todo fruto numa árvore, ele vai cair. Ele vai sair. E quem é que fica? É a árvore. Entende isso? Por isso é que explica isso que essa minha amiga me disse, que foi a introdução dessa aula. Cíntia, o casamento, o casal ele tem que estar muito unido. E os filhos, eles podem vir para ajudar ou para atrapalhar. E por que atrapalha? Pelo desequilíbrio da força que o pai coloca. Às vezes não é só a mãe não, tá? O próprio pai. Às vezes o pai prefere o filho do que a própria esposa. Às vezes o pai transforma a esposa em babá dos seus próprios filhos. Eles evidenciam a criança de uma maneira que esquece a esposa. E outra, às vezes só fica com a esposa porque é a ponte que ela precisa para ter os filhos perto. Ou seja, esse amor já acabou. Ainda que vocês estejam juntos. Certo? Então pontua isso. Analisa isso que eu estou lhe falando. Pega papel, pega caneta, escreve. O que você precisa para você ficar bem? O que você precisa para produzir melhor? Quem você quer ver quando se olha no espelho? O que você precisa trocar? Se lança. Cíntia, mas e se faltar pro meu filho? Gente, eu juro por Deus, não vai faltar. Não vai. Pode atrasar, pode... Eu já parei para perceber. Pode desandar aqui, pode desandar ali. Mas a coisa vai seguindo. Você vai seguindo. A coisa vai seguindo. Vai demorar um pouquinho. Um filho vai faltar uma meia, outro filho faltou um lápis de cor. Mas certamente a coisa vai andando. É o desespero de querer ver tudo ok e se deixar por último que faz com que, por osmose, você sempre fique por último. Certo? Vambora, vamos para a próxima aula.